Olá, irmãos. Mantendo essa psicosfera de amor, de paz, de luz e de aprendizado, vamos novamente recorrer às obras do nosso benfeitor Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, já no início dessa obra maravilhosa, que vale a pena o estudo. Esse é o tipo do tesouro que nós conseguimos acessar nos dois planos. Não devemos perder muito tempo, ou tempo excessivo, com os bens materiais. Claro, estamos no mundo material, precisamos trabalhar, pagar as contas, precisamos manter a nossa estrutura física, e não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é através do trabalho que nós também temos um canal importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento psíquico, social e, consequentemente, espiritual. O trabalho sempre. Mas o problema é que muitas vezes nós perseguimos demais os bens materiais e esquecemos de buscar aquele tesouro que vai nos servir nos próximos planos. O conhecimento. O conhecimento dessa doutrina nos ilumina a rota. E o nosso Mestre Jesus já nos apontava isso, quando ele dizia: a verdade vos libertará. Através do conhecimento, nós podemos expandir a nossa psique, a nossa mente, entendendo claramente que a vida não começa e muito menos ela acaba aqui. Que toda ação tem uma reação, que existem leis imutáveis, universais. Essas leis universais, elas são imutáveis e soberanas, interdependentes da sua aplicabilidade e independentes do tempo e espaço onde atuam. As leis universais têm como finalidade manter a ordem no caos, o amor no ódio, a saúde na doença, a paz no caos, e a eternidade no mais provisório instante. Através das obras de Allan Kardec, nós podemos iluminar a nossa mente e, consequentemente, iluminar o nosso caminho. Já na pergunta 1, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus, ou melhor, que é Deus? Não o que ou quem. E os Espíritos respondem, de certa forma, traduzindo para a nossa linguagem, eles, de certa forma, contextualizam dizendo que vão responder de acordo com o seu próprio entendimento e de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E eles resumem dizendo que Deus é inteligência suprema. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. E nessa obra, que todos somos convidados a ler, a estudar, e repito, conhecimentos para a vida e além dela. Conhecimento que nos faz ampliar a nossa consciência e acertar nesse plano, porque, como costumo dizer, ninguém está aqui, nesse planeta, por obra do acaso. A Terra não é um parque de diversões. Ninguém está passando férias aqui na Terra. Nós somos um espírito, estamos humanos, e na condição humana que nós estamos, temos a oportunidade de experienciar, viver as sensações, controlar os nossos impulsos, controlar as nossas fraquezas. Para isso não estamos sós. Para isso podemos e devemos contar com o plano espiritual. E nessa mesma obra, Kardec pergunta para os espíritos com que frequência nós somos influenciados pelos espíritos. E os espíritos superiores respondem a Kardec: muito mais do que podeis imaginar. Vós sois observados e muitas vezes sois espreitados como o gato espreita o rato. Ou seja, somos observados a todo instante.
Como já disse aqui no nosso último encontro, os espíritos nada mais são do que pessoas sem o corpo. Nós, seres humanos, nada mais somos do que espíritos encarnados. De uma forma muito clara e objetiva. Do mesmo jeito que tem pessoas que nos ajudam nos desafios da vida, tem pessoas também que riem dos nossos desafios. Tem pessoas que provocam esses desafios. Cada um age de acordo com o seu próprio entendimento. Cada um só dá o que tem. Com os espíritos não são diferentes. Do mesmo jeito que nós buscamos nossos amigos no dia a dia, que têm uma mesma sintonia, que pensa de certa forma, de forma parecida, com os espíritos não são diferentes. Nós nos afinizamos com os espíritos a todo instante. Por que é tão importante fazer uma prece, fazer uma oração? Claro que aí nós entraríamos numa outra questão para falar do poder da fé, que já falamos em alguns momentos aqui, mas a prece, a oração, nos ilumina o caminho, nos fortalece para a vida e além dela. Mas só pegando um pequeno ponto da importância da prece, da oração. Porque quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, nós elevamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas intenções. Com os sentimentos elevados, nós sintonizaremos em frequências maiores. Com isso, facilita a intercessão, apoio, orientação e conexão com o plano superior. Quando nós baixamos a vibração, aí você me pergunta, mas Hugo, como elevar ou como baixar a vibração? Para baixar, é simples. Baixa distrair e perder a conexão. Talvez seja por isso que o nosso Mestre Jesus nos dizia, filhos, vigia e ora. Orai e vigiai. Isso a todo instante, a todo momento. Ora e vigia. Eleva tua vibração através da prece, através da oração, através do trabalho no bem. Assim, nos aproximaremos do que há bom, do que há de bom e nos afastaremos do que há de ruim. Atrairemos as pessoas boas, as pessoas certas para a nossa vida e nos afastaremos das pessoas erradas, aquelas pessoas que vão te levar ou vão colaborar para os erros, para os desalinhos. Como fazer para baixar a vibração? Raiva, angústia, mágoa, ódio, culpa, medo. Uma pessoa que sente culpa, é possível observar, inclusive, na postura dela, porque o corpo fala. As dores emocionais doem muito mais do que as dores físicas, porque a dor física, depois de um determinado momento ou uma medicação, ela alivia ou até vai embora. As dores emocionais, se não tratadas, elas podem durar dias, semanas, meses, anos, décadas, ou quem sabe uma vida. Então, liberta-se da culpa, da mágoa, dessas más águas dos sentimentos parados que nos adoecem, nos paralisa, estagna. Elevemos nossos pensamentos. Nós todos aqui, amados irmãos, somos privilegiados por estar nessa casa de luz, de paz, um solo sagrado, o lar de Frei Luís, com essa espiritualidade atuante que nos auxilia a todo instante. E Kardec nos diz que nós estamos, de certa forma, nos acotovelando com os espíritos. Mas aí, num ambiente como esse, temos espíritos benfeitores, mas no dia a dia, na rua, nos lugares por onde nós passamos, nós temos a oportunidade de lidar com espíritos que, como disse ainda há pouco, são de frequências diferentes.
Só que no plano físico, nós conseguimos ver e até tomar alguma decisão sábia, coisa que nem sempre acontece. Mas no plano espiritual, esses espíritos vão sintonizando de acordo com os nossos sentimentos. Os opostos se atraem, vírgula. Os opostos se atraem de certa forma. Eles podem até se atrair, mas eles não se toleram. Porque os pardais voam com pardais, os golfinhos nadam com os golfinhos, as baleias com as baleias, as águias com as águias, os lobos com os lobos. No plano espiritual não é diferente, os nossos pensamentos não são diferentes. Por que a hora do ângelo é tão poderosa? Quando nós paramos às 18 horas para fazer uma prece, nós entramos numa psicosfera como se fosse uma corrente. E de certa forma é. Nossos pensamentos, votos de cura, de paz, de amor, de equilíbrio, sintoniza com essas frequências elevadas e tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida ou para a vida de alguém que nós amamos, filhos, mulheres, irmãos, maridos, esposas, amigos, aquilo há de conseguir, aquilo há de realizar. Porque o Cristo nos falava, vós sois deuses, e tudo que pedires em prece receberás. A prece é uma forma de conexão, de acesso, de comunhão, de contato com o divino. É uma oportunidade para todos nós falarmos com o nosso divino Pai, mas se Deus é tão sábio, Deus tudo vê, tudo pode, tudo é, se Ele está além da minha capacidade de entendimento, por que então eu tenho que falar para Deus o que eu preciso, se Ele sabe mais do que eu? Simples. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Essa é a parte que nos cabe. Nenhum de nós nunca esteve, não está e nunca estará sozinho. Ah, mas eu me sinto só. Você pode até se sentir só, mas você nunca esteve, não está e nunca estará só. Usa tua conexão com o divino, tua prece. Faz uma leitura edificante, bota uma música para conectar. É preciso abrir campo. Nós não somos máquinas que você aperta o botão, acendeu, apertou o botão, apagou. Precisamos criar uma ambiência para elevar a nossa psique. No momento, ou nos momentos de desafios da vida, quando mais precisamos elevar a conexão, acontece o efeito contrário. Diminuímos a conexão. Como assim? Imagine que o seu cérebro é como se fosse um celular. E a sua mente é a rede. Você pode, através do seu cérebro, que decodifica a realidade, se conectar ao divino, entender a força da criação, a complexidade da criação, a beleza da criação. Se conecte com cada detalhe, porque Deus, o nosso Divino Pai, está em cada coisa, inclusive em você. Está em todos nós, está em toda a criação. Mas para isso é necessário observar. Como dissemos ainda há pouco, é importante trabalhar, estudar, é importante trabalhar para pagar as contas e não são poucas, mas cuidado para nessa correria não perder a conexão com o divino, não perder a essência da vida. Eu olho para uma pedrinha no chão, eu acho muito curioso que eu vejo uma pedrinha pequenininha, eu falo, meu Deus, essa pedrinha é mais velha do que eu, do que o meu pai, do que meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Essa pedra está aqui há milhares de anos e vai continuar. A nossa passagem aqui na Terra é muito provisória. Não percamos tempo com coisas banais. Estamos aqui para aprender, para amar, para servir, para colaborar, para fazer o bem. E logo estaremos de volta para a erraticidade. Toda inércia é um desserviço à obra divina.
Muitas vezes nos sentimos perdidos para a vida. Acordamos sem rumo. Segunda-feira tem cara de segunda-feira. A semana começa como se estivéssemos subindo uma ladeira. Mas, a partir do momento que nós entendemos a nossa função na vida, nós descobrimos o nosso dever, descobrimos os motivos que nos levam à ação. Esse motivo que nos leva à ação é a tão falada motivação. Meu Deus, o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Talvez esse vazio que esteja dentro de mim, talvez seja a minha identidade, o que eu posso fazer para colaborar com esse planeta que me recebeu. Não vamos cultivar ou cultuar ou promover a angústia, a raiva, o medo. Pelo contrário, vamos elevar os nossos pensamentos, promovendo a paz, o amor, a esperança, trabalhando todos os dias com um propósito maior, porque o professor que dá aula esperando o final do mês para receber o salário, que infelizmente não é o que deveria ser, nós não respeitamos nossos mestres como deveríamos, esse professor é diferente daquele professor que, além de precisar do salário para o seu sustento, ele tem consciência de que ele colabora com o desenvolvimento de alguns seres, que serão os próximos advogados, engenheiros, médicos, jornalistas, e assim sucessivamente. A consciência de uma força maior, a consciência de que a criação é obra da mente do Divino Pai, que nada nem ninguém é obra do acaso, por sinal, não trabalhamos com acaso. Segundo Albert Einstein, ele dizia que o acaso é a forma que Deus encontrou para se manter no anonimato. O acaso não existe. Então, meus amados irmãos, possamos iluminar a nossa consciência, aprender um pouco mais, servir, amar, fazer o bem e seguir. Entendendo que todos nós temos um papel na criação, todos nós temos um dever, todos nós somos importantes e ninguém nunca esteve, nunca está e nunca estará sozinho. Que nós possamos fazer amizades com o plano espiritual, com os bons espíritos, com aqueles espíritos que nós queremos trazer para a nossa vida. Talvez seja por isso que tem uma música que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, porque nós precisamos pedir aos bons espíritos, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Do mesmo modo que espíritos desequilibrados podem acessar a tua casa, o teu carro, levar teu celular ou um pertence seu, espíritos encarnados, eu estou falando, espíritos desencarnados também vão acessar a tua vida, muitas vezes para não colaborar, mas quando elevamos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, melhoramos os nossos comportamentos, transformamos a nossa casa naquilo que tem que ser, um lar, a nossa ambiência muda, nosso comportamento muda, a nossa vibração eleva, os bons espíritos se aproximarão, facilitaremos a conexão com esses bons espíritos e pediremos para que eles possam entrar na nossa vida, nos auxiliando para seguir os melhores caminhos. E quando voltarmos para a nossa casa, a nossa pátria espiritual, voltaremos e seremos bem recebidos com a consciência de que fizemos a nossa parte, e como diz o querido Paulo de Tarso, Saulo nos dizia: combati o bom combate. E que Deus nos abençoe. Graças a Deus.